No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo. Deus disse: haja luz, e a luz passou a existir. A luz foi separada das trevas, formando o dia e a noite. Deus criou o céu, separando as águas de cima das águas de baixo. A terra seca apareceu, e os mares foram formados. Plantas, árvores e frutos surgiram sobre a terra. O sol, a lua e as estrelas foram colocados para governar o tempo. Peixes encheram os mares, e aves cruzaram os céus. Animais passaram a viver sobre a terra. Por fim, Deus criou o homem à sua imagem. O homem recebeu o fôlego de vida. Deus plantou um jardim no Éden e colocou ali o homem. Tudo que foi criado era bom. A serpente falou com a mulher no jardim do Éden. Ela ouviu as palavras sobre a árvore proibida. A mulher observou o fruto que Deus havia ordenado não comer. Ela tomou do fruto e comeu. Depois, entregou o fruto ao homem, e ele também comeu. Os olhos de ambos se abriram. Eles perceberam que estavam nus. Costuraram folhas e fizeram vestes para si. Ouviram a voz de Deus caminhando pelo jardim. O homem e a mulher se esconderam entre as árvores. Deus chamou o homem. O pecado foi exposto diante de Deus. A serpente foi amaldiçoada. A mulher recebeu sua consequência. O homem recebeu sua consequência. O jardim do Éden foi fechado. O homem e a mulher foram expulsos da presença de Deus. O homem conheceu sua mulher, e ela deu à luz Caim. Depois, deu à luz Abel, seu irmão. Abel tornou-se pastor de ovelhas. Caim tornou-se lavrador da terra. Ambos trouxeram ofertas diante de Deus. Deus atentou para a oferta de Abel. Deus não se agradou da oferta de Caim. Caim se enfureceu em seu coração. Deus advertiu Caim sobre o pecado. Caim chamou Abel para o campo. Caim se levantou contra Abel, seu irmão. Abel foi morto no campo. Deus chamou Caim e perguntou por Abel. Caim foi responsabilizado por seu ato. A terra foi amaldiçoada por causa de Caim. Caim foi afastado da presença do Senhor. Deus colocou um sinal sobre Caim. Caim partiu para uma terra distante. As gerações se multiplicaram sobre a terra. Os dias dos homens se tornaram longos. A maldade aumentou entre os seres humanos. Os pensamentos do coração do homem se tornaram continuamente maus. Deus viu a corrupção da terra. Deus decidiu pôr fim à humanidade corrompida. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Deus falou com Noé. Deus ordenou a construção de uma arca. A arca foi preparada conforme Deus ordenou. Animais de toda espécie entraram na arca. Noé entrou na arca com sua família. As portas da arca foram fechadas. As fontes do grande abismo se romperam. As chuvas caíram sobre a terra. As águas cobriram toda a superfície. Tudo que tinha fôlego de vida fora da arca pereceu. Deus lembrou-se de Noé e dos que estavam com ele na arca. As águas começaram a baixar sobre a terra. A arca repousou sobre os montes de Ararat. Os montes apareceram à vista. Noé abriu a janela da arca. Ele soltou um corvo. Depois soltou uma pomba. A pomba retornou sem encontrar repouso. Na segunda vez, a pomba voltou com uma folha de oliveira. As águas secaram completamente. Deus ordenou que Noé saísse da arca. Noé construiu um altar ao Senhor. Deus aceitou a oferta de Noé. Deus prometeu não destruir a terra com outro dilúvio. Deus estabeleceu uma aliança com Noé. O arco-íris foi colocado como sinal da aliança. Os descendentes de Noé se espalharam pela terra. Toda a humanidade falava uma só língua. Os homens se estabeleceram numa planície. Eles decidiram construir uma cidade. Uma torre começou a ser erguida até os céus. O nome do homem foi exaltado acima de Deus. Deus desceu para ver a cidade e a torre. Deus confundiu a língua dos homens. Eles deixaram de se compreender. A construção foi interrompida. O povo foi espalhado por toda a terra. A cidade recebeu o nome de Babel. A humanidade foi dividida em muitas línguas. Deus falou com Abrão. Abrão recebeu a ordem de deixar sua terra e sua parentela. Deus prometeu fazer dele uma grande nação. Abrão partiu conforme a palavra do Senhor. Ele viajou para a terra de Canaã. Abrão armou tendas e edificou altares ao Senhor. Deus prometeu dar aquela terra à sua descendência. Abrão enfrentou tempos de escassez e deslocamento. Deus renovou sua promessa a Abrão. Abrão creu no Senhor. A promessa foi confirmada como justiça. A promessa continuou através da descendência de Abraão. Isaque nasceu conforme o tempo determinado por Deus. Isaque tornou-se herdeiro da promessa. Esaú e Jacó nasceram como filhos de Isaque. Esaú desprezou seu direito de primogenitura. Jacó recebeu a bênção destinada ao primogênito. Jacó deixou sua casa e partiu para uma terra distante. No caminho, Jacó teve um sonho durante a noite. Uma escada ligava a terra aos céus. Deus confirmou a promessa feita a Abraão e Isaque. Jacó acordou com temor e reverência. Ele chamou aquele lugar de Betel. José nasceu como filho de Jacó. Jacó demonstrou amor especial por José.
Os irmãos de José sentiram inveja. José teve sonhos sobre domínio e autoridade. Os sonhos aumentaram o ódio de seus irmãos. José foi lançado em uma cisterna. Depois, foi vendido como escravo. José foi levado ao Egito. Ele serviu na casa de Potifar. José foi acusado injustamente. Ele foi lançado na prisão. Na prisão, José interpretou sonhos. O tempo passou até que José fosse chamado diante de Faraó. José interpretou os sonhos de Faraó. Ele anunciou anos de fartura e anos de fome. José foi exaltado como governador do Egito. Uma grande fome se espalhou sobre a terra. Os filhos de Jacó desceram ao Egito em busca de alimento. Eles se encontraram diante de José sem reconhecê-lo. José reconheceu seus irmãos. José colocou à prova o coração deles. O arrependimento começou a se manifestar. José revelou sua identidade aos irmãos. O choro e o perdão tomaram o lugar do ódio. José declarou que Deus transformou o mal em bem. Jacó desceu ao Egito com toda a sua família. Israel passou a habitar na terra do Egito. Jacó abençoou seus filhos antes de morrer. José permaneceu como governador até o fim de sua vida. A família de Israel foi preservada em terra estrangeira. O livro de Gênesis chegou ao fim.